Eu inicio hoje uma série de sermões falando sobre santidade. E eu fiquei preocupado, porque falar de santidade nos dias de hoje requer primeiramente um compromisso com quem está ouvindo, para não desagradar quem está ouvindo, não magoar quem está ouvindo, não falar dos pecados de quem está ouvindo. E aí eu me lembrei de que Jesus, certa vez, quando teve a oportunidade de falar sobre santidade, tinha uma mulher que tinha sido pega na praça, acusada de adultério. E ali já tinha um problema. Aquele pecado era difícil de ser resolvido, porque a lei dizia que ela deveria morrer apedrejada. O segundo problema que eu identifico é que Jesus não tinha que conversar com aquela mulher. A cultura não permitia, havia uma barreira cultural ali, precisava ser rompida. Terceiro, aí o pior de todos os problemas, quem a acusava era os sacerdotes, ou seja, quem estava na frente da acusação era a igreja. Então são coisas que eu fico muito preocupado. Falar de santidade na igreja parece sempre, eu quero desmistificar isso, vou repetir a palavra, tirar da cabeça de quem acha que o pastor conhece o pecado de alguém e que vai usar como modelo para que o outro não peque. Esqueça, não é assim que nós tratamos pecado na igreja. Segundo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o perdão é melhor do que a justiça de Deus. É muito melhor você viver a misericórdia do que a justiça. Porque a justiça diz o seguinte: se você for pego em pecado, você já está condenado. É assim que está escrito. Porém, se você tão somente crer e confessar com a sua boca o seu pecado, você já está salvo. Obrigado, irmão. Sabe por que ele? Vem cá, varão. Varão, vem cá. Sabe por que é ele que está trazendo o suco? O irmão Albino operou a vista, já está bem. Muito obrigado. Tá bom, irmão? E eu aproveito para comunicar à igreja isso. Ele me ligou e falou: pastor, já estou bem. Precisa de alguma coisa, irmão? Não, pastor. Eu só estou triste por uma coisa. Imagine o que era. Não está na igreja domingo. Então ore pelo irmão Albino, que Deus o abençoe, e certamente ele deverá já estar conosco na próxima semana. Então, amados, qual é a intenção de falar sobre um tema que pode gerar de alguma forma problemas na interpretação, problema na condução do processo até o final, porque começa agora em agosto, vai terminar em outubro. 3 meses falando sobre esse tema pode trazer algum tipo de perplexidade. Mas é assim mesmo? Será que funciona assim mesmo? Então, eu tenho como responsabilidade com os irmãos, e esse é um compromisso que eu tenho com os irmãos, de apresentar aspectos bíblicos. E hoje não vai ser diferente. Eu vou começar sobre a expressão Kadosh do Velho Testamento, quer dizer santo, mas o tema é santidade. Então a santidade já é o reflexo do santo em mim. Não se preocupe que isso você vai ouvir várias vezes até o final do ano, certamente, mas o reflexo de Deus em você, só o reflexo dele, a luz dele me apaga e as pessoas passam a ver Jesus em mim. Isso é santidade. Compreenderam? Como que eu cheguei a essa conclusão? Que seria a forma mais fácil de nós interpretarmos isso, que nós temos condições de alcançar esse status pela própria raiz da palavra. A mesma raiz que é utilizada na palavra Kadosh é utilizada na palavra de Jesus.
Então, quando nós olhamos para Jesus e nos tornamos semelhantes a Jesus em relação ao nosso comportamento, a nossa fala, a nossa maneira de pensar, a nossa relação com o pecado, quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus, nós transferimos, nós mostramos para as pessoas o santo, santo, santo que está em nós, que é Deus. Então, não fique preocupado, pelo menos nesse primeiro momento, se o Espírito Santo vai denunciar o pecado. Pode ser que lá na frente você consiga entender, olha, então se eu permitir o Espírito Santo me mostrar o meu pecado, isso é santidade? Mas você vai entender na hora certa isso. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Primeira Pedro 1, 15 e 16. Diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Verso 16. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma certa vez perguntaram para um rabino qual a importância do nome de Deus, e o rabino disse para ele: porque ele é. A Bíblia tem uma vasta referência de Deus se referindo a si mesmo como santo. Moisés vai a um determinado lugar e pergunta para Deus assim: Senhor, o que eu vou falar com o povo se eles perguntarem o teu nome? E aí Deus fala para Moisés: diga ao povo que eu sou o que sou. Eu sou. Aqui nesse versículo você começa de uma forma muito literal a entender o quanto que representa a santidade para Deus, o quanto que é importante para Deus o santo, o Kadosh, o quanto que isso deveria ser importante para você, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou. Então há uma expressão do Logos de Deus, há uma expressão da palavra de Deus na santidade. E é exatamente isso que eu gostaria de conversar com os irmãos, sobre o efeito da santidade na minha vida e na tua vida. A santidade não é uma opção, mas é um mandamento, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É um mandamento. Pode não estar elencado nos 10 mandamentos mosaicos, mas de Jesus nós vemos várias referências. O mundo relativou isso, o mundo tornou isso muito vulgar. Não havia, até Constantino, nenhum santo dentro da igreja. Só depois de Constantino é que inventaram de botar os santos na igreja. Então Deus dá muito valor ao santo, mas isso é espiritual, não é físico. Porém, Deus espera a santidade, porque santidade não é espiritual, é física. Os anjos não gozam de santidade, porque esta relação com o santo eles têm eternamente. Por isso, os que não têm mais relação com Deus não têm oportunidade de estarem de novo com Deus. E por que eu adquiri esta oportunidade? Por causa de Jesus.
você precisa tirar da sua mente, pelo menos como palavra-chave, que santidade não é complicado. Não é para os anjos. A santidade é para quem? Para mim. A santidade não é para os santos, porque Deus não está esperando que ninguém seja levantado no altar e botado numa casinha ali e as pessoas reverenciem aquela pessoa como santo. Ah, lá vai o Santo Antônio. Nós temos aqui o Santo Jorge. Por favor, Santo Jorge, fique de pé. Os irmãos conhecem o pastor Jorge Reis? Santo Jorge Reis. Obrigado. Nós temos o Santo Pedro. Olha o Santo Pedro. Tem o São Carlos. Deus não espera da igreja esta visão icônica de alguém sendo colocado num altar, esperando que as outras pessoas digam: ali tem um homem santo. Deus não espera isso da igreja. Agora Deus espera de mim que as pessoas reconheçam santidade em mim. Compreenderam a diferença? Amém? Fica mais fácil, não fica? Santo lá, santidade aqui. Santo, quando eu chegar lá, nós nos tornaremos iguais a eles e nós estaremos diante dele para glorificar o Santo, 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 que é eterno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já está no céu. Aí começa uma outra confusão. O que nos tirou essa natureza? Levítico 20, versículo 26. Levítico, capítulo 20, versículo 26. O que nos tira? Aí você vai falar: ah, é o pecado. Calma, antes do pecado, olha o que acontece. O que nos tirou a santidade? Coisa que eu e você podemos ter. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Por gentileza. Vamos juntos, amados. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Então, o que me fez tirar a santidade de mim? Eu não reconhecer que eu sou um povo de Deus. E povo de Deus é separado. Povo de Deus é separado. Povo de Deus é diferente. Você, para ser especial, para ser aceito num grupo, para você ser bom no trabalho, você não precisa ser igual a eles. Você não precisa fazer nada igual a eles. Você é separado por Deus. A sua diferença é porque agora Deus está em você. A sua diferença, e eu vou falar isso de uma forma bem ampla, tá? Os que são separados de Deus na terra sofrem muito. Sofrem muito. Em qualquer lugar. Eu fui convidado pela banca de doutorado da UF para ajudar numa situação lá na UF. E aí a reitora falou assim: vá lá no Centro de Estudos Acadêmicos de Filosofia e vê como que está lá. Aí eu desci com um outro amigo, e quando nós chegamos, o local era todo pichado, mas tudo pichado, pichado mesmo. Sem luz, os banheiros sem porta. Aí tinham dois rapazes fumando maconha assim do lado. Quando eles me viram, falaram assim: o senhor quer? Eu falei: não fumo não. E o outro perguntou: é bom? Eu falei: muito obrigado. Fui mais adiante, outras 3 pessoas conversando como se nada tivesse acontecendo. E estava acontecendo a intervenção do governo do estado no curso de mestrado e doutorado de filosofia da UF. Era isso que estava acontecendo, ou seja, todo mundo que se formasse naquele período não teriam os seus registros pelo MEC, caso essa banca entendesse que aquilo ali não era curso, que aquilo era qualquer outra coisa menos curso. Voltei e fui conversar com a reitora.
Ela perguntou, qual é a sua análise? Eu falei, deveria fechar a faculdade inteira. Mas não pode. Não, alguma coisa que o senhor sugira. Eu falei, vamos fazer culto. Vamos tratar de espiritualidade. Porque se falar culto lá no curso de filosofia, Deus te esculacha, né? Vamos falar sobre espiritualidade. Os 5 aspectos do ser humano, um deles é a espiritualidade. Vamos abrir porta aqui para pessoas que entendam sobre espiritualidade, para conversar sobre espiritualidade. Ela falou, é muito bom, vamos fazer isso. Falei, vamos. Isso já tem umas 3 semanas. E aí eu passei a responsabilidade para um amigo, que é pastor presbiteriano, e que tem mais acesso à UF, está mais próximo da UF. Falei para ele assim, você pode fazer um culto lá na faculdade, tal, no curso tal? Ele, pastor, não vou não. O pessoal LGBT vai me matar. A galera do afro vai me matar. O pessoal do tambor vai me matar. Eu falei, irmão, é para isso que você aceitou a Jesus. Mas é exatamente para isso. Mateus capítulo 5. Quando vos perseguirem, vos injuriarem, e disserem todo mal contra vós, e te tacarem pedra, cuspirem na tua cara, quiserem tacar fogo no teu carro, fazer qualquer outra coisa, o texto acaba dizendo que feliz, bem-aventurado você é. E ele te dá uma categoria lá no texto, que é o seguinte: você é de Deus escolhido como profeta. Olha a autoridade. Olha a autoridade. Conversei com um pastor da Lagoinha de Niterói e uma pastora da Metodista, e aí o Centro de Inteligência da Marcha para Jesus de Niterói vai assumir os cultos nos cursos de Filosofia, Sociologia e Antropologia Cultural da UF. Eles vão fazer como se fosse algo natural dessas igrejas, para que eles entendam um pouquinho do que é Deus. Deus é isso aqui, ó. Santo, e separa pessoas para ser o seu povo. Isso é Deus. Não há mais nada além como definição teológica cabível para Deus. Ele é santo, governa e sustenta todas as coisas em plena harmonia com a criatura, te dá livre arbítrio para que, segundo as suas promessas, você se torne igual a Ele, através de Jesus. Pastor, por que isso é importante? Porque você pode estar sendo desafiado na tua comunidade, dentro da Kombi, dentro do trem, na fila do Jaé. Meu Deus do céu. Já é, irmão? Já? Ou é Rio Card? Já é. Não sei por que trocaram esse negócio. Embora eu não ande de ônibus, mas todo mundo com quem eu trabalho anda. Então os caras chegam atrasados, falam que está na fila, manda foto. Mandaram foto de 1 às 10 horas, o cara chegou 4 horas no trabalho. Aí eu falei, tu ficou todo esse tempo na fila? Fiquei. Pegou o cartão? Não. Então não é já é caô. E ela ainda mandou depois pela mensagem dizendo que chegou pelo correio. Eu falei, caô mesmo, viu? Queria tirar uma tardezinha, não foi trabalhar por conta do já é. Deus não muda, queridos. Isso faz parte da santidade de Deus. Deus não muda. Então aquilo que Ele apresentou no passado, Ele é hoje e Ele vai ser amanhã. Essa transição acontece só em quem? Em mim. E aí tem alguns desafios. Primeiro desafio, Isaías 6:3. Isaías 6:3. Primeiro desafio. Eu entendi por que eu perdi. Porque
nós perdemos essa dimensão de ser povo de Deus, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma ilustração sobre isso. Leia, por favor, Isaías 6:3. Todos. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Como que toda a terra está cheia da glória de Deus? Por causa de você. Quando eu ouço o profeta Isaías falando sobre isso, ele atribui a Deus o resultado da minha santidade. Pode ser que alguns possam até duvidar da afirmação que eu vou declarar agora, mas o diabo não pode ser santo. Sabendo disso, ele briga todo dia com você, a carne, para você não ser igual a Deus. E você não se tornando igual a Deus, você está se tornando igual a quem? A Ele, naturalmente. Mas a referência disso está em Efésios 1:4. Olha a referência. Referência não é porque é bíblica, é porque é o meu desafio. Efésios 1:4, por gentileza. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos o quê? Santos e repreensíveis diante dele em amor. Este é o meu desafio. Deus me escolheu para eu ser semelhante a ele, separado, irrepreensível, que não tenha nada para alguém falar: olha como ele está andando errado, olha como ele pensa errado. Nós temos tanta dificuldade de conversar com as pessoas porque nós queremos que as pessoas se adaptem ao nosso pensamento e deixamos de acolher coisas muito simples do outro. Irrepreensível começa nas pequenas coisas. Paulo fala para que Timóteo, antes de querer fazer alguma coisa na igreja, que ele seja irrepreensível. Ele fala ainda mais: se você tem alguma liderança eclesiástica, se torne alguém modelo, para que as pessoas queiram copiar de você o que você faz. Isso é santidade. Então, o versículo anterior, não precisa colocar, tá? Quando nós lemos lá: Santo, Santo é o Senhor, e a terra se enche da sua glória. Por quê? Quando você faz alguma coisa semelhante, presta atenção nisso, a Jesus, você demonstra aqui na terra a glória de quem? A glória de Deus. Imagine os irmãos saindo aqui e curando os que estão doentes, expulsando demônios nos que estão precisando, multiplicando os pães daqueles que não têm. Permita-me ir mais adiante. Tem tanta gente que acha que esses milagres são os mais importantes, né? E tem gente que busca esses milagres, eles são importantes, mas tem gente precisando só de um pouquinho do seu coração. É a sua atenção, é um abraço, que é a maior prova do amor de Deus na terra. Aquela mulher que eu dei como exemplo na parte introdutória, quando os homens deixaram aquele lugar e não tacaram a pedra em Jesus, ela foi surpresa por uma pergunta, assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Então significava que ela ainda estava na expectativa que, mesmo que restasse um, aquele teria autoridade para apedrejar, e ela não foi apedrejada. Então muitas vezes nós queremos exercer outros dons, os mais notáveis, e Deus quer que a gente ame, que a gente só respeite o outro, que a gente abrace o outro, que a gente acolha a diferença do outro, que a gente consiga dar um cheirinho no cangote daquele que está sem o mesmo cheiro que eu consiga dar um pouquinho de mim mais do que eu tenha dado, dar um pouco a mais para o outro que não tem nada. Isso é tão significativo, porque vale mais uma vida do que um celeiro cheio de trigo.
Vale muito mais uma vida do que uma botija cheia de ouro. Vale muito mais uma vida do que o mundo inteiro. Para isso, nós somos igreja. Porque vale muito mais você do que qualquer outra coisa que esteja girando em torno de você. Qualquer outra coisa. Você precisa se sentir tão amado a ponto de não querer sair da presença de Deus. A referência no Velho Testamento era uma tendazinha. No período de Davi, Davi olhou e falou: mas Deus merece algo melhor. E falou para o profeta, o sacerdote: eu vou construir um lugar melhor. E o profeta perguntou para Deus: é ele que vai construir? Não, não é não. Ele tem um propósito, mas não é de construir, porque nas suas mãos corre sangue. Então não era Davi, mas virá da casa dele. E aí você vê na geração seguinte, Deus dando a esta geração seguinte: olha o papai preocupado com o filho, olha o papai preocupado com a sua geração seguinte. Não foi comigo, mas pela minha relação com Deus, Deus deu ainda muito mais para o meu filho. Deus permitiu muitas vezes mais para a minha descendência. Não foi com você nesta descendência, porque pode ter sido interrompida por alguma razão lá atrás, mas pela palavra, a sua santidade reflete na geração seguinte, reflete na tua casa em gerações e gerações, a ponto de nós entendermos que foi da casa de Davi que chegou quem? Quem foi? Vocês sabem muito da Bíblia, meu Pai do céu. Qual o nome do pai de Jesus? Qual o nome? Jessé, que era descendente de Davi. Não veio da mão de Davi o templo físico, aleluia, mas veio da geração de Davi o templo espiritual, que era o próprio Deus. Da mão de Davi saiu sangue, desta geração que veio lá na frente, entregou o sangue, que era Jesus. Santo lá no céu, santidade aqui na terra. A santidade influencia gerações. Se você quer alguma coisa melhor para o teu filho, irmão, porque o meu pai não estudou, eu vou estudar para dar uma vida melhor para o meu filho. Meu irmão, se você quer uma vida melhor para o teu filho, seja um homem de oração, tenha um homem em casa comprometido com o reino de Deus, semelhante a Jesus, que entregue o seu coração, o seu caminho ao Senhor. Aí você vai ver seu filho prosperar, a sua casa prosperar, e os filhos dos seus filhos prosperarão por conta da tua relação com Deus. Não tem segredo. Não precisa fazer coach com o Tiago. Não precisa separar, como eu ouço sempre em algumas rodinhas de amigo. Nós somos o reflexo de 5 pessoas que andam com a gente. Falei: meu Pai do céu, se for isso mesmo, eu estou perdido. Tem 3 vascaínos. Tem um amigo que é delegado, o cara é vascaíno, cara. Eu acho que o Vasco perdeu hoje, por isso que ele me mandou mensagem. Ele disse assim: não vou assistir o culto. Ele mora no Meia, um cara maravilhoso. Não vou assistir o culto. Eu falei: por quê? Estou de luto. Tem um Fluminense também, viu, Trindade? Eu acho que perdeu hoje também. Nós não somos relação de 5 pessoas que andam com a gente. Senão a teoria de Karl Marx seria uma verdade, que nós somos produto do meio. Nós não somos. Nós devemos ser a transformação viva de um evangelho vivo que aceitamos através de Cristo Jesus, e Ele, pelas suas promessas,
tornam possíveis, visíveis, palpáveis todas as coisas, porque Deus que está em você pode fazer todas as coisas por você. Eu quero finalizar, amados. Será que nós temos necessidade de santidade? Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Será que temos necessidade? Baseado nesse texto, a igreja vai me responder, por favor. Procurem viver em paz. Por favor, leia. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Ninguém. Mas tem duas coisas aqui. Procure viver em paz com todos. Quero fazer uma aplicação prática aqui, não legalista, tá? Mas você está bem com as pessoas que moram na tua casa? Você não precisa ser com o seu vizinho, não. Os que estão lá dentro da tua casa, com a mãe, com o pai, com o filho, com a avó, com a neta, com o sobrinho. Está bem? Bem, na moral. Bem. Você fala assim, pastor, eu amo mais muita coisa quem está lá em casa. Eu até entregaria a minha própria vida, se for necessário, por amor a eles. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira parte do versículo, já que estamos falando de santidade, santidade começa com os mais próximos. Santidade não começa na internet. Vou fazer uma live fazendo culto, orando, expulsando demônio. Isso aí o diabo até gosta. Santidade começa com os que estão próximos. Porque os que estão próximos te conhecem. Não tem como ser aparente. Não tem como ser mais ou menos. Não tem como ser 12 horas. Provavelmente, sem nenhum tipo de discriminação, eu acho aqui que todos são santos. E todos estão na vida com Cristo muito bem. Mas quando você traz essa ovelha para perto de você, já começa, olha, está lá. É genérico, geral, generalista. É um sentimento igual para todos. Mas quando você pega a pessoa e traz para perto de você, você começa a sentir que não está tão bem assim. Que ela está triste, que ela está magoada, que ela tem feridas que não foram tratadas, que ela tem perdas que não foram recuperadas. Minha mãe acabou de sair daqui. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe tinha 2 samambaias choronas na casa, lá em Brasília, onde nós morávamos. E ela levantava e falava assim: Carlos, bota água na samambaia. Com a preguiça que eu tinha, igual qualquer outro jovem, criança da minha idade, eu trepava na cadeira, pegava uma canequinha dessa de água, virava lá na samambaia, e ela gritava: Carlos, já botou água? Qual era a resposta? Já. Ela sempre foi pequenininha, do jeito que vocês viram aqui, 1,50 m. Ela não subia na cadeira, ou seja, ela não via, ela simplesmente botava o dedo na terra. E ela voltava e falava: Carlos, volta aqui que a terra está seca. Irmão, você não tem como esconder para Deus se você está ou não cheio d'água, cheio do Espírito Santo. Você não tem como esconder. Você não consegue esconder para Deus se você está ou não trabalhando essa semelhança que Ele falou que era importante na tua vida. É necessário. Por que algumas coisas espirituais não acontecem? Porque nós cremos muito mais no que conhecemos do que daquilo que sabemos através da fé. Nós somos muito mais ciência do que essa experiência espiritual.
Prova. Quando você está na luta, e você ora, e Deus responde, as 2 primeiras ou 3 semanas que sucedem, você está num fogo danado. Deus respondeu, mandou a prova, me livrou, Deus mandou a bênção, me curou. Aí você vem, conta o testemunho e fala, mas vai, chega uma hora aquela brasa que deveria permanecer acesa e ela crescer, ela faz o quê? Vai apagando. Santidade, se apagar, vou falar bem baixinho para os irmãos, você pode acender. Santificação não. E santificação é o tema da próxima semana. Santidade é uma coisa, santificação é outra. Mas vou dar uma palhinha para você. Por que a santificação não? Porque está ali, ó. A santificação, sem a qual ninguém verá quem? Porque se apagar, eu já morri e não vou ver quem? Deus. Cuidado, meu irmão, porque o pecado que cerca cada um de nós pode estar tentando apagar a santificação, te tornando um santo legalista e aí enganando o coração, dizendo que é igual a Deus. E nós conhecemos isso como religiosidade. Nos tornamos religiosos com muita facilidade, que é o processo inverso do que Deus quer da igreja. Deus quer da igreja pessoas que promovam entre si a comunhão, para que juntos busquemos a santificação. Amém? Entenderam? Entendeu, Pedrinho? Fala aqui o seu resumo. Não precisa não, estou de zoeira. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, renove, Senhor Deus, em mim. Renove na tua igreja. Renove em cada um, Senhor Deus, o desejo de nos tornarmos semelhantes ao Senhor. E que nessa noite, Senhor Pai, esse desejo tenha nascido através do que o teu Santo Espírito colocou em nossos corações. E eu creio que o Senhor está fazendo uma obra que, se ainda não começou, o Senhor vai começar. E se começou, o Senhor vai terminar. Em cada um aqui. Para que a santidade seja um ato contínuo. E a santificação o resultado da nossa semelhança ao Senhor. Perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados. Acrescente todos os dias em cada um, Senhor Deus, a medida da tua graça, para que possam ser bem-sucedidos em tudo que eles fizerem, por onde passarem, quando tocarem com as suas mãos, serem instrumentos do Senhor para abençoar. Quando abrirem a boca, que saia somente coisas que edificam, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém.